Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Ricardo Ranauro, ele é CEO da Cowper e vai trazer para a gente algumas novidades do bairro planejado, que vai vir aí a segunda fase. Espere um pouquinho que ele vai adiantar essas novidades, mas antes ele vai contar como é que está o mercado, principalmente o nosso mercado aqui no Rio de Janeiro, não é isso, Ricardo? Exatamente. Obrigada aí por você ter aceito esse convite aí nesse período aí que vocês estão preparando o lançamento. A gente sabe que é um corre-corre. E queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que está o cenário no Rio de Janeiro com as taxas, né? A Selic já dando uma reduzida. Como é que está para quem está em busca de comprar um imóvel para morar ou para investir também, né? Bom, olá a todos. Para te responder, Cristiane, essa pergunta, eu te diria assim que primeiro o Rio de Janeiro é um local à parte, não só no Brasil como no mundo. A cidade mais bonita que tem no mundo inteiro, já viajei o mundo pelo todo, e toda vez que eu volto não consigo encontrar um lugar mais bonito. Então, assim, o mercado imobiliário do Rio tem essa coisa de desejo das pessoas de morarem aqui, a praia, a Mata Atlântica. O mercado imobiliário especificamente, ele está melhorando, porque a gente tem alguns fatores. O início da queda das taxas de juros, a gente tem o fato de que o Rio de Janeiro realmente está passando por uma transformação para melhor com relação a questões de modais de trânsito, obras de infraestrutura, essas coisas todas. Então, o carioca, e assim como pessoas às vezes até de fora do Brasil, estão enxergando o Rio de Janeiro como melhorando. A gente teve assim um período difícil, que foi o pós-Olimpíada, depois o pós-pandêmico, só que agora as pessoas veem o Rio de Janeiro, que esteve com o mercado imobiliário muito baixo de valor, com uma possibilidade muito grande, e é real, eu tenho certeza disso, de ganho de valor. Nós éramos uma cidade com um metro quadrado caro, ficou estagnado por muito tempo. Outras cidades, principalmente São Paulo, ganhou muito valor em metro quadrado, valorizou muito. E o Rio de Janeiro ficou parado e por ter ficado parado, ele ainda está num valor muito atrativo. A ideia do gráfico de valorização imobiliária do Rio de Janeiro é uma subida aí pelos próximos, pelo menos 6, 8 anos de subida. Então, eu estou muito confiante com o mercado imobiliário somente nesse ano de 2024, que é um ano de eleição, tem muita obra, muita coisa nova acontece. E você está numa região, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, a Barra, né, e especificamente a Barra Olímpica, né, que agora tem esse, né, um nome, e vocês estão com um projeto, assim, muito ousado, posso dizer assim, e que vocês já tiveram também na primeira etapa, vamos chamar assim, um sucesso que vocês estão antecipando essa nova fase. Só que antes disso, né, a Cowper aí tem mais de 30 anos de mercado, vocês têm um DNA, vamos dizer assim, vocês são muito conhecidos pela ousadia do design, até trazer essa... vamos dizer assim, as pessoas conseguem olhar e falar assim, não, esse é um empreendimento da Cowper, que se diferencia muito, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como você chegou assim, a ter esse olhar, porque você deve ter enfrentado várias quebras de paradigma. Enfrento até hoje, né? Pois é. Bom, você me perguntou um pouquinho da história da Cowper. Isso. De até hoje, vou tentar resumir, porque imagina. 31 anos, tentar resumir e falar um pouquinho de como a gente chegou aqui no projeto. Eu fundei a empresa, novo, com 22, estou com 54, com o intuito de fazer um trabalho de arquitetura diferenciado para lugares que não recebiam uma arquitetura tão sofisticada. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde o primeiro projeto que eu desenhei. Aliás, apesar de ter estudado engenharia,
Meu coração sempre foi de arquiteto, designer, então eu sempre trabalhei e fiz os primeiros rascunhos de todos os projetos são meus. Depois uma equipe maravilhosa faz aquilo se tornar mais realidade, mas a ideia inicial de design, de arquitetura, toda é minha. E a gente veio fazendo ao longo desse tempo sempre projetos que quebravam completamente o status quo, o estado das coisas no local. Então, bairros como Jacarepaguá, Barra, Recreio, Campo Grande, Nova Iguaçu receberam sempre projetos que você olhava e falava, poxa, mas isso aqui está até errado do ponto de vista de design, deveria estar na Zona Sul ou até mesmo em grandes capitais aí do mundo, metrópoles. E aí a gente sempre teve esse amor muito grande pela arquitetura e essa quebra de paradigma é uma coisa que movimenta a gente. E sequencialmente, em segundo plano, o ganho financeiro, que em todas as outras incorporadoras é o contrário. O ganho financeiro está na frente, a arte da arquitetura está em segundo lugar. Eu já conheci muitas empresas, e eu te diria assim que a nossa foi a única que eu encontrei com essa prioridade. Prioridade arte da arquitetura e design em segundo lugar. E aí, assim, são muitas das dificuldades que a gente enfrenta. Com relação ao projeto, o projeto ele nasceu de uma ideia de criar um bairro inteiro. Então, há 22 anos atrás, eu, junto com outros sócios, compramos um pedaço de terreno grande que dava a possibilidade a gente de fazer tudo. As ruas, a iluminação pública, a infraestrutura, arborização de passeio, segurança perimetral, coisa que eu sempre peguei pronto, porque a gente comprava um lote, como na Barra Bonita a gente está construindo. Sim. Lá, já entregou vários projetos, entregamos um no começo desse ano, tem outro para entregar no final do ano. Toda a urbanização já estava pronta. O asfalto, as árvores, a iluminação. E a vida toda eu viajei, principalmente para o exterior, para pegar ideias do que era um urbanismo diferenciado, um urbanismo que favorece os seres humanos, que favorece a arborização, sombra, essas coisas todas. Que deram certo, né? Então aí que são referências, a gente foi procurando, relevantes, né? E aí o projeto, ele era uma tela em branco, porque ele não era simplesmente o lote. Ele era era a oportunidade de criar um bairro inteiro. Acho que tem aí o tamanho de Copacabana, mais ou menos. Obviamente que vai ser feito ao longo de muitos anos, talvez décadas até. E a gente conseguiu colocar o urbanismo e o paisagismo uma quebra de paradigma, como a gente gosta de fazer. Então, sobre o projeto, se me deixar falar, eu vou alongar. Sobre o projeto... Sim, mas assim, por quê? Porque é um mega projeto, vamos dizer assim. E aí 22 anos projetando. Normalmente a gente demora 1 ano, 2 anos. E as incorporadoras normais demoram 6 meses, 3 meses. Mas se você quiser, eu falo. Não, então, bastante. Aí eu quero que você fale, mas eu quero voltar só um pouquinho, porque como você usa muito o design, a arquitetura diferenciada, quem está nos acompanhando pode pensar assim, mas então também fica mais caro. E eu queria que você colocasse isso, porque tem um valor que agrega e valoriza esse imóvel para quem está comprando uma unidade de vocês. Então, assim, explicar essa quebra de paradigma, que vocês fazem isso muito bem e conseguem não onerar tanto o valor da unidade. Porque, de repente, quem está nos acompanhando pode achar assim, mas deve ser uma fortuna, né? Porque, por exemplo, quem visita Barra Bonita no Recreio, vocês mudaram um pouco a cara do bairro com os projetos de vocês. Uhum. São bastante, não são poucos. E outros lugares também, como você colocou logo no início da nossa entrevista. Bom, as formas que a gente encontrou de fazer isso, porque não adianta você
fazer um design lindo e não vender, e não dar rentabilidade para quem investe em você. Porque aí você faz uma vez só e acaba. Sim. Então, acho que assim, são duas coisas que me vêm como principais. A primeira delas é, como eu te falei, como a área financeira vem em segundo lugar, as nossas margens são 1/3 das margens praticadas pelas incorporadoras normais. Uhum. É uma coisa que faz com que a gente evolua financeiramente bem mais lentamente do que as outras incorporadoras, mas, como eu te falei, está sempre em segundo plano. O primeiro plano é arquitetura, design, uma boa engenharia, um bom urbanismo. A segunda é que a gente também deu uma diminuída nas especificações externas, uma diminuída nas especificações internas, para que a pessoa, eventualmente, se quisesse fazer muito melhor, às vezes as pessoas querem colocar mármore, granito, sim, madeira, essas coisas todas, elas pudessem fazer, mas a gente coloca grande parte do nosso orçamento nas fachadas. As fachadas, elas são coisas permanentes, que não se pode mudar, ficam para sempre. E não só a fachada, como as áreas comuns, a gente investe muito nelas. Isso foi uma das coisas que também ajudou, mas o principal é a margem de lucro ser 1/3. Tá, e aí você também, com esse design, com isso tudo que vocês trazem, vocês se preocupam também com essa manutenção, porque são projetos, assim, são mega projetos. Esse específico que a gente está aqui, que ele vai dar mais detalhes no próximo bloco, são projetos que a gente não está acostumada a ver ainda, eu acredito, eu acompanho. Exatamente, não é aquela coisa já forma de bolo que está pronta ali e vai se replicando. Então, vocês têm isso no DNA. E essa preocupação também com a parte de manutenção, para quem vai estar comprando para morar ou investir, é importante. Sim. Porque hoje o condomínio, a gente sabe, geralmente está sempre saindo pesquisa, o condomínio tem pesado bastante, né, no custo, né, do orçamento familiar. E vocês se preocupam. Então, assim, a gente está voltando nesse assunto e focando um pouquinho nesse assunto, porque a gente está aqui, né, temos uma maquete aqui, né, do bairro e chama atenção, as pessoas podem falar, nossa, você vê o verde predomina muito, coisas que você vai contar mais um pouquinho no próximo bloco, mas essa preocupação com essa manutenção faz parte também do DNA de vocês. Sim, faz, o tempo todo. Porque, assim, é uma coisa que, por exemplo, a gente vê por aí fachadas que a pessoa precisa, não usa um revestimento muito adequado, e aí tem aquela manutenção, e é caro fazer uma fachada do prédio. Parecem detalhezinhos, mas que na hora de fazer a continha faz a diferença, não faz? Sim, faz. A questão da cota condominial é muito importante, então a gente se preocupa muito com isso. Tá. E o número de unidades também está atrelado a isso, a também dar uma diminuída nessa cota condominial? Ajuda? Sim. Quanto mais unidades contribuindo, você tem eventuais custos fixos para essas unidades que são mais dissipados em um número de unidades maior. Tá. Eu vou chamar o nosso intervalo, já voltamos já para o Ricardo falar um pouco mais do projeto. Assim, detalhe, você falou que as ruas são diferentes, o piso é diferente das ruas, a parte da vegetação, ou seja, coisas que tornam o projeto ainda mais encantador, não é isso? Sim, muito. E voltamos com o Ricardo Ranaldo da Cauper, que vai contar para a gente também agora em relação à localização. Isso também, quando a pessoa está comprando, buscando um imóvel para comprar, investir, a localização também faz parte, né? Localização, preço, qualidade do projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho da localização e é um bairro mesmo, e o que virão dos condomínios. Tá. Bom, a localização do projeto, por ele ser muito próximo ali a Ayrton Senna, Abelardo Bueno, ele está muito próximo a vias de escoamento. Então a pessoa está na Barra Olímpica, na entrada da Barra, e ao mesmo tempo ela está muito próxima de estar pegando uma via que vai ao centro, vai à Avenida Brasil, tem a Transoeste, Transolímpica, tem tudo passando perto. A localização é importante por conta disso, e também o fato da gente
como a gente tem essa possibilidade de fazer o bairro inteiro, a gente também pôde cuidar da segurança para o bairro. A segurança, eu acho que talvez seja o ponto mais forte desse projeto, porque a gente está muito antenado sempre com as novas tecnologias, o que tem acontecido no mercado, e uma das coisas que a gente vai implantar nesse projeto é a inteligência artificial embarcada nas câmeras de segurança. E isso é uma coisa fantástica, assim, por mais que a gente fale, não dá nem para mostrar exatamente o que vai ser. A gente vai fazer aqui no stand um protótipo, mas uma coisa muito interessante, porque antigamente as câmeras filmavam, você tinha dezenas, centenas de câmeras filmando numa central, e essa centena de quadradinhos estava ali na frente, e as pessoas tinham que, eventualmente, passar o olho em todas elas, e era muito difícil. Difícil, né? O que acontece com a inteligência artificial que vai estar embarcada nas câmeras dentro da cidade? Elas estão ligadas diretamente a bancos de dados de carros roubados, por exemplo. A placa, se tiver de um carro roubado, vai acusar, vai acender um sinal vermelho naquele mosaico que os seguranças ficam olhando dentro da sala de segurança. Se tiver algum problema com alguma pessoa, de eventualmente um mandado de prisão, também vai ser sinalizado. E o que eu acho que assim, mais avançado em termos de inteligência artificial, que é a câmera analisando o comportamento humano. Então, a câmera tem um algoritmo que ela lê o comportamento humano de uma pessoa, ou de duas pessoas, ou de três pessoas, todas interagindo, e ela consegue marcar quem está tendo uma ação, um comportamento humano com possível agressão, de agressividade. Também vai ser sinalizado, vai ser sinalizado, e aí abre aquele sinal vermelho, e aí a pessoa, os olhos de quem está na sala de segurança, vai e olha aquilo ali. E eu acho isso maravilhoso, porque você tem a própria inteligência artificial a serviço do homem, dando para o cara que está olhando o mosaico uma possibilidade maior de pegar problemas antes deles acontecerem. Sim. É possível a prevenção mesmo. A segurança vai se comunicar e manda para esse local. De segurança, eu acho que é isso. Assim, a gente vai ter um bairro. Aí tem vários outros itens de segurança que são muito importantes, mas eu acho que aonde coloca a gente na ponta da segurança, como um bairro muito seguro, é a inteligência artificial. Tá. Com relação à parte de paisagismo, que também é um ponto muito diferente desse projeto, a Barra da Tijuca e as adjacências são bairros todos com um paisagismo onde você vê o personagem principal desse paisagismo serem as palmeiras. E as palmeiras, em que pese serem belas, elas não dão sombra, elas não dão frutos, não atraem passarinhos, não mudam o clima onde elas estão. Então a gente foi fazer um trabalho muito forte nessa área de vegetação e vamos realizar aqui um sonho que a gente tem há muito tempo. Como a gente vai urbanizar as ruas, a gente vai colocar as árvores, e são milhares de árvores, a gente vai trazer a Mata Atlântica. Essa quantidade de árvores vai trazer um sombreamento enorme, vai trazer aquela coisa das pessoas gostarem de estar na rua, gostarem de estar na calçada, até porque tem outra coisa sobre a calçada que eu tenho que falar. Exatamente. Uma vai puxando a outra, mas eu não sei, assim, tem muito... você vê em alguns lugares do mundo, e no Brasil, você vê, tem uma rua em Porto Alegre, é super famosa, tem outras como em Paris, Miami também tem um pedacinho da Brickell que é assim, que você vê as árvores crescendo e elas se entrelaçam, quase que se encostam e fazem um túnel verde. Então, com esse túnel verde, você tem sombra o tempo todo, você tem as árvores absorvendo muito da água que cai da chuva, eventualmente uma chuva mais fraca, você pode andar sem se molhar. Sim. E o fator principal, você cria um microclima dentro do projeto. Então, o que vai acontecer nesse projeto? Você tem uma temperatura fora dele, olha que legal, uma temperatura fora dele e dentro dele de 2 a 3 graus abaixo.
Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito disso, mas você tem que pegar o carro e subir a Estrada das Canoas, tem que ir em outro lugar. Se deslocar mais. Então, você aqui dentro, você vai ter não só o microclima, como você vai ter uma taxa de oxigênio diferenciada no local. Hoje, a gente tem uma taxa de oxigênio no ar que é de algo em torno de 20%, ou 18%, se eu não me engano. Tem até que checar esse número. Mas aqui a gente vai ter uma taxa muito mais acima, muito elevada em relação a essa. Eu também não sei se você já foi, você já deve ter ido, você vai num local com muita vegetação, você respira, Sim. Você sente aquele bem-estar. Com certeza. Isso é o que vai acontecer aqui. Então, você tem vegetação fazendo a fotossíntese, transformando o gás carbônico em oxigênio o tempo todo. Uma quantidade enorme que a vegetação em geral, todos os trabalhos que foram feitos de grandes paisagismos por aqui, não fazem. Então, essa mudança é uma quebra completa de paradigma. A gente não consegue, como eu estava te falando, a gente não consegue expressar para as pessoas o que significa 22 anos de pesquisa, de arquitetura, de urbanismo, de paisagismo, concentrados num bairro. É muito mais do que está sendo mostrado na maquete. Mas certamente quando os primeiros ficaram prontos, as pessoas vão sentir. Vão se surpreender, né, com o que viram aqui, estão vendo aqui e o que vão receber. Que vai ser muito além. Pois é, agora eu queria que você falasse um pouquinho da área de lá, porque assim, vai ser um resgate, né, porque ela está bem localizada, com segurança, e tem toda essa parte sustentável para a família, né, enfim, para os filhos. Hoje em dia a maior preocupação, né, questão de segurança, principalmente na nossa cidade. E o que tem o lazer? O lazer também tem esse resgate. Eu lembro que a gente já conversou sobre isso, que você quer tirar um pouco dessa coisa do digital, do celular, quer trazer esse resgate para os ambientes de lazer. Eu fui criado num condomínio na Barra e assim, eu hoje percebo que existe uma necessidade muito grande de colocar o esporte cada vez mais presente na vida da criança para afastar ela do mal que fazem as telas de celular. Videogame, essas coisas todas são coisas que têm trazido grandes prejuízos para a mente das crianças, principalmente. E esse projeto ele vai ter uma quantidade enorme de quadras de tênis, de saibro, polivalente, todo tipo de quadra de futevôlei, vôlei de praia, tem também agora está muito na moda beach tennis. A gente tem parques aquáticos, a gente tem assim, muita coisa ao ar livre. Uma enormidade de coisas ao ar livre que vão trazer o jovem do celular em casa para baixo. Aqui a gente pretende promover, porque a gente fica também depois administrando o projeto por um tempo, para cuidar não só da estética, como também da implantação de alguns serviços, como incentivar campeonatos lá dentro, na área de esportes, que haja integração entre as pessoas, para que formem times, aí um projeto que compete com outro, e com outro, e com outro. Isso vai chamando as crianças, aí existe a interação. A gente tem também brinquedos interativos e inclusivos. Hoje em dia, é uma coisa que eu acho fantástica, os brinquedos começaram a fazer a inclusão das crianças para que elas entendam que elas são todas iguais. Assim, a quantidade de coisa que tem no projeto é muito grande. Ou seja, não é só aquela coisa, vamos dizer assim, da arquitetura e do concreto, vai muito além, mexe, né, com toda a parte também da emoção, porque comprar um imóvel, né, assim, a gente sabe que o sonho dos brasileiros é comprar a casa, depois o carro, né, tá aí, não sei se já mudou, o carro passou à frente, mas sempre a gente teve essa coisa do imóvel. E também tem aquelas pessoas que querem comprar para investir, que também procurar um empreendimento com toda essa característica e inovação, para quem está investindo também é um excelente negócio. E tem esse resgate que hoje os pais, né, lutam com essa coisa de ficar só jogando o joguinho e não ter essa conexão com as pessoas, nem com o ambiente, digo, a área livre, o ar livre, né? Acho que isso mexe também, faz parte na hora daquela família que está procurando um imóvel para comprar e tendo todas essas características, com certeza faz diferença, não faz? Isso é um grande legado que vai ser deixado nesse bairro. Por mais que a gente tenha demorado a iniciar ele, a demora fez com que a gente conseguisse ficar muito tempo
projetando e acertando todos os detalhes. Possibilidade de fazer tudo nele do zero, é uma terra nua, crua, fez com que a gente criasse algo que eu não me lembro de ter visto em nenhum projeto que eu visitei no mundo. Então, a gente tem assim, essa questão mesmo da oxigenação, do oxigênio, mais teor de oxigênio no ar, o microclima, a segurança com inteligência artificial. Esse projeto, eu não vou conseguir, nem se eu falasse 10 horas aqui para você sobre ele, eu não conseguiria condensar, porque são 22 anos. Sim. Como é que você condensa 22 anos de uma paixão extrema por arquitetura e urbanismo em 15 ou 20 minutos? Eu não vou conseguir. Realmente, muito do que está sendo feito aqui, as pessoas vão perceber vindo visitar, mas muito também vão perceber quando forem morar. O projeto ele é disruptivo em todas as áreas. Ele é disruptivo na área de segurança, ele é disruptivo na área da arte. A gente chama a cidade arte porque a gente vai ter arte espalhada por tudo quanto é lugar. Isso também vai chamar as pessoas para a rua. Sim. A gente vai ter obras de artes de grande magnitude espalhadas em locais específicos. Tem um local específico para exposições no entroncamento entre as ruas. Tem aquela coisa também que volta com o barzinho, o boteco, aquela coisa da padaria, as esquinas. Isso também é outro diferencial. Também é uma coisa muito legal, porque a gente fez lojas específicas para que as pessoas pudessem ter de volta a esquina que acabou na Barra da Tijuca, nos anos 70, 80, a gente não vê mais, tudo você tem que pegar um carro para fazer. Então a ideia aqui até é que as ruas pareçam ruas, vão ser feitas com mosaicos e não com asfalto, que ajuda o meio ambiente, que deixa mais bonito e faz com que você tenha um fluxo menos intenso, você tem as pessoas mais na rua e se encontrando. O encontro dos seres humanos aqui é importante, porque a gente andou perdendo isso muito. Sim. Você vê muito em muitas cidades, até nos Estados Unidos, em vários lugares, a pessoa tem que fazer qualquer coisa, tem que entrar dentro de um carro. E o carro afasta os seres humanos. Parece que é uma cidade fantasma, em alguns lugares você não vê gente circulando. A ideia é que aqui você resgate essa coisa de andar na rua, de estar no bar, estar conversando. E vocês estão antecipando esse lançamento para esse mês ainda? Como é que está isso, dessa fase, por conta do sucesso? A gente fez o Arte Jardim, que é esse primeiro projeto que está aqui atrás de mim, com 530 unidades mais ou menos. E o que vai ser feito é quase que um espelho disso, com algumas melhorias, mas a gente imaginava demorar algo em torno de 6 a 8 meses para atingir aí um percentual de vendas de 95%, 90%. E, assim, completamente fora das nossas previsões, o projeto atingiu 95% em um mês. A gente chegou a atingir 75% de vendas em um dia. Então, hoje a gente não tem nenhuma unidade para vender no local. Então, fez com que a gente antecipasse. A gente imaginava lançar um projeto a cada 8, 10 meses, e a gente está percebendo que o lançamento vai ter que ser antecipado por conta até do entendimento que as pessoas tiverem de que isso aqui é uma coisa muito bacana, muito diferente. E o senso de oportunidade de participar de um projeto com essa, como a gente falou no início, no primeiro bloco, tão ousado e se preocupando, como você disse, são 22 anos, então em cada detalhe. 22 anos. E aí eu queria te fazer uma pergunta para a gente finalizar. Quem é essas pessoas que têm procurado vocês, que, vamos dizer assim, estão investindo nesta etapa, na primeira fase e agora na próxima? A gente faz muita pesquisa e as pesquisas mostram uma diversidade grande. A gente tem quase que meio a meio assim, investidores que entendem que é um ótimo investimento, porque o modelo que a gente trabalha é um modelo que tem um custo por metro quadrado em torno de 25% a 30% abaixo do preço do metro quadrado normal, por ser um modelo diferenciado de obra por gestão compartilhada. E pessoas que vão comprar também, que se esforçam, muita gente fugindo um pouco da violência, querendo um bairro planejado, que é uma coisa
que eles sabem que vai vir com tudo feito para as pessoas poderem estar fazendo esportes, um bairro pensado, acima de tudo, na natureza, na Mata Atlântica, que tem essa coisa de, por exemplo, reservatório aqui tem 10 vezes o tamanho de um reservatório exigido pela Prefeitura de Águas da Chuva. Então é um projeto muito voltado para o meio ambiente. Você tem uma diversificação. E aí, já que a gente está terminando, e a gente lançou Cidade Arte como um todo, o primeiro projeto foi o Arte Jardim, o segundo vai se chamar Arte Botânica, até em homenagem a toda a área botânica que a gente tem desenvolvido aqui. Ou seja, uma conexão, um resgate com a natureza, um resgate também uma conexão com o ser humano, né? Com essa troca que é importante, e podendo fazer tudo a pé, né? No bairro, não é isso? Exatamente. E que você possa voltar mais vezes para a gente avançar nas outras coisas, porque tem muita coisa pela frente. Vamos sim. Ricardo, te agradeço por você ter dado esse tempinho para a gente, e que vocês tenham gostado e que possam vir visitar também. Ficamos por aqui, até a próxima.